Já de volta com o Manhã no Ar, agora 6 horas e 17 minutos. E olha, a Secretaria de Trabalho Municipal, em parceria com o Senai, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, abre inscrições para cursos do projeto Aprendendo Profissões. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é o repórter Fred Rocha, que já nos espera ao vivo para falar sobre isso. Fred, muito bom dia para você. Fala para a gente como é que faz para se inscrever. Muito bom dia, Carol Queiroz. Muito bom dia também a você que está acompanhando o Manhã no Ar. Muito simples, basta procurar o escritório do empreendedor, que fica na rua Rio Jamari, número 77, Conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul aqui da cidade de Manaus. No entanto, antes de procurar o escritório, o interessado deve acessar o site www.centep.manaus.am.gov.br. É que lá está disponível o edital, então a partir do edital vai ter a ficha de inscrição que deverá ser impressa, preenchida e junto com o currículo e a documentação, aí sim deve levar tudo isso lá no escritório do empreendedor. São 230 vagas, 8 cursos diferentes de qualificação profissional, também as chamadas profissões do futuro ou da indústria 4.0. que tem sido chamada também da quarta revolução industrial, principalmente porque envolve profissões no âmbito da internet. Vale ressaltar que todos os cursos disponibilizados são em parceria com o Serviço de Aprendizagem Nacional Industrial, que todos os cursos que serão oferecidos têm o objetivo de propagar o conhecimento e formar, capacitar cada vez mais as pessoas. Vale ressaltar também que a inscrição não garante a vaga. Será feita uma seleção para saber se, pelo currículo também, você está qualificado para participar deste curso. Haja vista que tem muita gente que faz essas qualificações corriqueiramente e que num processo desse para fazer parte destas vagas acaba ganhando prioridade. A lista com o nome das pessoas que vão fazer o curso, essa lista vai ser divulgada no dia 11 de janeiro, a partir das 5 horas da tarde, no próprio site da Centep, que foi repassado agora há pouco por mim. Volto com você, Carol. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Então, as pessoas aí, os interessados, fiquem atentos aí. Fred trazendo todos os detalhes pra gente aí sobre essa inscrição. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar com você, Fred. E olha, agora o assunto é economia. A notícia não é nada boa para quem tem veículos movidos a diesel. É que desde ontem o preço desse combustível teve alta de 2,5% nas refinarias. Esse assunto é devido esse aumento, na verdade, é devido ao fim do subsídio dado pelo governo federal depois da greve dos caminhoneiros em maio de 2018. Na ocasião, a categoria fechou as estradas e provocou o desabastecimento de vários itens em todo o país, como combustível e alimentos. Para resolver o impasse, um dos pontos aí de acordo foi uma redução do preço do diesel nas refinarias, mas o prazo desse acordo encerrou ontem. A inflação brasileira fechou o ano passado em queda e ficou em torno aí de 3,71%. Mas na prática, os consumidores ainda não estão sentindo os efeitos, principalmente no preço dos produtos em supermercados. Olha só. Para tentar economizar, os consumidores já sabem que é preciso pesquisar. É porque tem bastante diferença. Quando a gente pesquisa, para pesquisar, tem diferença. O mesmo produto tem diferença em alguns outros locais. Segundo as instituições financeiras, pela 7ª vez consecutiva, houve uma queda na inflação. Saiu de 3,89% para 3,71%. Para esta economista, a queda se deu porque os consumidores estão comprando menos. Ele não gastou tanto, ele não contratou tanto quanto se era previsto contratar, devido a todo esse cenário delicado que a gente vem vivendo aí na economia. E para alguns consumidores, a redução da inflação ainda não foi sentida nos preços dos produtos. Pode ter reduzido, mas ainda não chegou na mesa no nosso consumidor. A inflação mede a variação dos preços de todos os produtos que são oferecidos no mercado. A expectativa é que a queda continue.
temos expectativas positivas, porém a gente percebe ainda um mercado muito conservador, um mercado que está trabalhando com muita cautela, com o estoque não tão inchado, com uma prestação de serviço mais enxuta também, ou seja, um mercado mais assertivo, que busca sempre trabalhar a questão do custo e manter aí sempre essa parte da viabilidade financeira em dia. Esse negócio de inflação é um negócio que para muita gente gera dúvida, né? Meio difícil de entender como é feito o cálculo, enfim, mas que é preciso ficar atento, mexe aí, né, diretamente com a nossa vida, com o nosso bolso, no preço dos produtos, é bom ficar sempre ligado. Agora, mudando de assunto, olha só que interessante. 5 minutos depois da virada do ano, foi registrado o primeiro nascimento em uma das principais maternidades do Amazonas. E ele já nasceu, mostrando que é um garotinho de sorte. Vamos ver. Ele chegou aos 5 minutos de 2019, medindo 49 centímetros e pesando 3 quilos 260 gramas. Esse é o primeiro bebê nascido aqui na maternidade Ana Braga esse ano. O Lúcio Felipe. Quando a gente tava pensando em desistir, aí ela soube que ela tava grávida aí. Aí nasceu esse príncipezinho aí. A mamãe do Lúcio entrou em trabalho de parto por volta das 7 da noite. E aí, quando os fogos começaram, ele chegou. É o quarto filho que eu tenho, mas é o primeiro que nasce, né, assim, na virada do ano. Além dos fogos de artifício anunciando a chegada, o pequeno Lúcio chega também com R$ 2.019 na conta. Pois é, ele não ganhou na mega da virada, não, mas ganhou de uma seguradora brasileira um plano de previdência privado, só por ter nascido nas primeiras horas do novo ano e de parto normal. Essa foi uma forma que a empresa encontrou de mostrar a importância do planejamento financeiro desde cedo. Aliás, o pequeno já está melhor que muita gente, né? Tá bem melhor do que eu mesmo chegar pra cá. Ai, que coisa mais linda, né? Desejamos, então, muita saúde, muito amor aí para essa criança que chega neste ano de 2019, né? Que tenha uma vida maravilhosa, próspera aí ao lado dos pais, como a gente está vendo, com muito carinho. Olha que coisa mais linda. E a felicidade, tenho certeza deles. E já chegou bem, hein? R$ 2.019 na conta, tá ótimo. Olha, ainda falando sobre esse assunto, né? Sobre pais e filhos, muitos pais têm dificuldade de dizer não aos filhos. Eu sei bem como é isso, viu? Tenho 2. E educar, né? Dizer o não é uma tarefa muito fácil. Mas isso pode dar aí uma dor de cabeça, é difícil, né? Às vezes dói no coração. Mas, segundo alguns psicólogos, negar é uma das atitudes mais importantes no processo de educação dos pequenos. Crianças que não têm todos os desejos atendidos aprendem a lidar com a adversidade e se tornam menos vulneráveis. É difícil, mas é uma lição e tanto. Você que é pai, mãe, enfim, cuida de uma criança, educa uma criança, fica de olho na reportagem, olha só. Todo mundo diz, né? A avó é tudo igual. Em casa, elas fazem as vontades dos netos e enchem eles de mimos. Só que a dona Francisca tá aí para provar que nem sempre é assim. Não, eu sou bem dura, porque eu acho que a educação de uma criança vem de casa, não é numa escola que você se aprende a se educar. Então, se eu educo meu filho em casa, eu não vou passar vergonha em qualquer lugar que eu chegar. A filha da dona Francisca, Islânia, é totalmente ao contrário. Em casa, é ela quem costuma fazer as vontades da filha Clarabela, de 4 anos. A jornalista trabalha fora o dia inteiro e, quando chega em casa, sempre quer compensar a ausência. Eu procuro, assim, fazer alguma forma de trocar por outra coisa. Vamos fazer isso, vamos brincar. Às vezes ela quer ficar na televisão demais, eu digo, vamos ali brincar de brinquedo, de boneca. E pronto, ela troca a visão dela e vai brincar comigo com outra coisa. Eu consigo, de outra forma, dizer um não para ela. A atitude dela é explicada por essa psicóloga infantil. Com a rotina frenética de trabalho, muitos pais querem mesmo compensar essa ausência e acabam impondo menos limite aos filhos do que deveriam. Antigamente, até a mãe ficava em casa, ficava cuidando dos filhos e o pai era o provedor do lar. Hoje não, os dois são provedores do lar, né? Às vezes a mãe mais do que o pai. E aí, quando eles chegam em casa, eles querem compensar essa falta,
de presença, não dizendo não, né? E aí as crianças dominam a casa. Então a importância do não é a questão de que o mundo lá fora vai dizer muito não para ela quando ela for. Então a gente já começa a ensinar, porque senão o número de frustração é maior. Mas então, como dizer não da forma correta, firme e que transmita segurança aos pequenos? A psicóloga dá a dica. Muitas vezes os pais acham que tem que dizer não para tudo. Não, a gente tem que achar o momento certo do não, né? Vou dizer não porque eu quero ver televisão, aí eu mando ele ir lá, vai brincar e tu não vai fazer isso porque eu tô vendo o jogo de futebol. Eu até posso ver o jogo de futebol numa paz, né? Mas eu tenho que explicar para a criança. Então, eu não vou puni-la porque eu quero ter um momento de lazer. Eu tenho que dizer não quando ela fizer algo realmente muito sério. E aí, isso vai depender de cada um. Eu não posso dizer o que é sério. Sério para mim é alguma coisa, para ti pode ser outra, né? Mas esse não tem que estar sempre acompanhado de uma explicação. Você não vai fazer isso ou você não vai ganhar isso em função disso. Porque aí a criança começa a entender. Ah, e um detalhe importante. Pais e mães precisam agir em conjunto na educação dos filhos. Nenhum pode anular a decisão do outro. Sempre em conjunto. Pai e mãe têm que pensar juntos, né? Mesmo que eu discorde do meu esposo ou da minha esposa, depois a gente conversa em separado. Por quê? Porque a criança joga com isso. Eu vou falar com o papai, eu vou falar com a mamãe. Ela já sabe com quem conversar. Ah, se é uma coisa mais chata, eu peço para a mãe, que a mãe deixa. Se é uma coisa mais light, eu peço para o pai deixa. Então a criança joga. Então nós temos que pensar junto. Dona Francisca, nossa vovó linha dura, sabe que impor limites é importante. Mas por aqui, a correção não substitui os momentos de carinho. E nesse lar, o que não falta é amor. O não da gente é com amor, né? Porque é para o bem da criança, né? Não é aquele não de maldade, de ruindade, de agressividade. É um não de amor. Tá certo. Lá em casa, apesar dos nãos, com uma boa conversa, a gente sempre se entende, dá certo. Olha, agora uma notícia para quem recebe o benefício de prestação continuada do governo federal. A renovação do registro foi prorrogada, tá? Tamires Claire está ao vivo e traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente. Tamires, bom dia para você. Conta para a gente onde é que deve ser feita essa renovação aí do cadastro. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Olha, os responsáveis pelos beneficiários têm 3 opções. Eles podem ir direto no CRAS, né, no Centro de Assistência Social, mais próximo, né, ali na área de abrangência de onde eles moram. E esses endereços todos estão disponíveis no site da Secretaria de Assistência Social, que é www.semagde.manaus.am.gov.br. Tem ainda a opção de ir direto na secretaria, que fica ali na Avenida Airão, com a Avenida Ferreira Pena, no centro da cidade também. E tem ainda o centro de atendimento ali do CAD Único, que fica no Shopping T4, na Avenida Camapuã, no Jorge Teixeira. O centro, todos esses locais, eles funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 4 da tarde. Alguns locais desses tiveram um horário estendido, eles vão funcionar também aos sábados pela manhã. É importante que os responsáveis que forem atrás desse benefício, de atualizar e de cadastrar esse benefício, eles tenham mais de 16 anos, eles têm que morar com o beneficiário, que é a pessoa com deficiência ou então o idoso com mais de 65 anos, e eles têm que procurar ali com toda a documentação em dia. Então tem que levar o RG, o CPF, comprovante de residência, tem que levar os documentos também de quem mora ali na casa junto com esse beneficiário, porque daí essa análise toda vai ser feita pelo INSS para saber realmente se essa pessoa tem direito ao benefício. Leva também certidão de casamento, nascimento, carteira de trabalho, tudo que for preciso realmente para fazer com que esse cadastro seja atualizado ou então que ele seja feito lá. Como eu estava dizendo, esse benefício é para pessoas com deficiência ou idosos acima de 65 anos e que normalmente não tem como se sustentar sozinhos e também não tem parentes próximos, pessoas que possam dar essa ajuda, esse sustento a elas. A gente ainda não tem uma informação de até quando esse cadastro
cadastro vai ser prorrogado, não foi divulgado ainda pelo governo federal, mas fato é que é bom que esses responsáveis realmente procurem essa atualização, esse cadastro o mais rápido possível, porque quem não fizer a atualização e já recebe o benefício, né, do BPC, não vai continuar recebendo caso não tenha essa atualização. Então é importante ir logo, né, Carol? É verdade, não dá para perder esse prazo e aí, consequentemente, perder o benefício. Tamires, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco eu volto com você para a gente falar sobre outros assuntos. E olha, tomou posse ontem de manhã o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, do PSDB. A cerimônia de posse do presidente e demais integrantes da mesa diretora da Câmara foi no Memorial Carlos Zammit. Joelson assume o Parlamento Municipal no lugar de Ilker Barreto e vai administrar um orçamento de 148 milhões de reais, com o compromisso de dar continuidade ao processo de modernização da casa, além de fortalecer parcerias. Os trabalhos da nova diretoria só começam em 6 de fevereiro, quando os vereadores retornam aí do recesso parlamentar. E Wilson Lima foi empossado ontem como governador do Amazonas. No primeiro discurso, como chefe do Executivo Estadual, ele anunciou novas práticas na gestão pública e se emocionou ao lembrar da família e da votação histórica recebida. A cerimônia de posse teve como palco o Teatro Amazonas. A sessão especial foi comandada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida. Wilson chegou por volta das 5 da tarde, caminhou até a mesa acompanhado do vice Carlos Almeida, onde fez o juramento de posse. Ele cumprir a Constituição e as leis da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Amazonas. Após o juramento, Wilson e o vice assinaram o termo de posse. No primeiro discurso, o governador agradeceu. Povo do Amazonas, conte comigo e receba o meu melhor. Esse é o meu compromisso, trabalhar dia e noite, não descansar para melhorar a qualidade de vida de todos. Muito obrigado. Anunciou que não vai haver foto de governador nas repartições públicas. E nesse governo não haverá foto do governador em nenhuma instituição pública. As fotos que estarão nessas instituições serão fotos de homens e mulheres que, com seu esforço, ajudam a construir o estado do Amazonas. E se emocionou ao lembrar da família. Minha esposa e meus filhos, meus familiares, meu sogro, minha sogra, muito obrigado por tudo. Foram um suporte emocional durante todo esse processo e continuarão sendo o apoio mais próximo e o abraço de aconchego que sempre preciso. Em coletiva de imprensa, já fora do teatro, o governador disse que pretende revisar os atuais contratos do Estado. Pode ter certeza disso, de que nós vamos renegociar contratos e vamos tomar uma série de atitudes para que a gente possa equilibrar as nossas receitas e despesas. Wilson Lima anunciou que nesta quarta-feira o relatório de transição será divulgado. O documento tem mais de 800 páginas. Somente adiantou que o relatório traz questões preocupantes. É muito mais preocupante do que a gente imaginava ser. A propósito, a gente teve dificuldades para ter acesso aos números e a gente só vai saber com maior clareza quando a gente tiver lá efetivamente ter acesso a todos os sistemas. No fim da coletiva, uma quebra de protocolo. O governador desceu do púlpito para fazer uma selfie com os jornalistas e, em seguida, passou em revista às tropas. Uma multidão que aguardava em frente ao teatro ovacionou o novo governador. Antes da entrega da faixa, esquema de segurança reforçado. O esquadrão antibombas fez revista no Palácio Rio Negro. O ex-governador Amazonino Mendes foi o primeiro a chegar. Wilson Lima veio em seguida. Em uma cerimônia rápida, ele recebeu a faixa de governador. Ao final,
Wilson Lima concedeu uma última entrevista coletiva. Falou do desafio e da responsabilidade de governar o Amazonas. Estou me dedicando muito a essa missão. Essa é uma missão que Deus está pondo diante de mim, mas eu tenho certeza que Ele não põe nenhum fardo que a gente não possa suportar. Por isso eu estou contando com a ajuda de muita gente, estou contando com a ajuda de pessoas qualificadas, de pessoas técnicas e de pessoas que, acima de tudo, estejam comprometidas com o povo do estado do Amazonas. Vou trabalhar incansavelmente para honrar esses votos que recebi, para honrar a condição que eu me encontro hoje, que é a condição de governador. Essa faixa recebo com muito orgulho, mas entendendo também a responsabilidade que ela me traz. E agora a gente mostra um registro da saída do governador Amazonino Mendes do Palacete Provincial. Wilson Lima acompanhou o ex-governador até a porta e na saída eles trocaram palavras de gentileza. Em nome do povo do Amazonas, agradecimentos pela contribuição do senhor aí para o Estado. Muito obrigado, gentil. Quero agradecer. Tem uma responsabilidade de ser melhor que o senhor, assim como o meu sucessor. Deus prover. Fique tranquilo. Tá bom. Confio em você. Tá bom. Muito obrigado. Tudo bem, governador? Tá bem. Hoje, o governador do Amazonas, Wilson Lima, empossa os secretários de Estado e às 10 horas de amanhã, no auditório da sede do governo, na Compensa. Em seguida, ele concede entrevista coletiva para apresentar o relatório da equipe de transição do governo. Nessa mesma ocasião, Wilson Lima assinará decretos importantes, conforme prometeu ontem, logo após tomar posse. E agora chegou a hora da nossa interação com a rádio FM O Dia. Vamos conversar então ao vivo com o Emanuel Cardoso, que já nos espera aqui na rádio. Bom dia, Emanuel. Primeira vez que eu estou conversando com você aqui na rádio, né? Que prazer enorme. Pois é, Carolzinha. Muito bom dia para você, para quem te assiste também aí pelo Manhã no Ar e muito bem-vinda. Ai, muito obrigada. Olha, Emanuel, o presidente, Jair Bolsonaro, então, tomou posse, O jornal A Crítica de hoje traz, inclusive, detalhes, dessa cerimônia, uma cerimônia muito bonita para quem teve oportunidade de acompanhar. Vamos ver, mostra a capa pra gente, para ver a capa do jornal A Crítica, que traz aí todos os detalhes dessa cerimônia. E olha só o que diz aí, então. Posse histórica, Tá bonito, foi bonito demais ontem, para quem teve oportunidade de acompanhar, e diz assim: Jair Bolsonaro toma posse e promete atuar para resgatar padrões éticos e combater o gigantismo estatal. A gente tem um destaque também aí no jornal A Crítica, da primeira-dama, que historicamente, aí e de maneira pioneira, acabou fazendo o seu discurso antes do presidente Jair Bolsonaro em Libras. Foi bonito demais, ela se emocionou, deu aí, falou bastante sobre aqueles que se sentem esquecidos e foi bonito demais. Você gostou? Sim, foi uma quebra de protocolo muito interessante, muito oportuna, inclusive, com direito a beijo e tudo mais, Viu? Então... Agora, vamos para as coisas práticas, disso tudo aí, em um dos seus primeiros atos, como presidente da República, o Jair Bolsonaro assinou, então, um decreto sobre o salário mínimo, que ficou aí em R$ 998, abaixo um pouquinho do que se esperava, não é mesmo, Emanuel? Exatamente. A previsão é que o salário chegasse a R$ 1.006, mas ficou estabelecido em 998, como você falou, aí R$ 8 abaixo do que era esperado. O salário mínimo, então, sai de 954 para 998, um aumento aí de R$ 44. O salário mínimo, então, é reajustado aí pela inflação, também com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, uma média dos últimos 2 anos nisso, existe essa composição matemática. Então, mas o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o dado preciso dele de 2018, por exemplo, só é anunciado a partir de janeiro, a partir do fim deste mês, quando o dado é compilado. O salário mínimo, então, esse reajuste ocorre a partir de uma previsão. Essa previsão, então, estipulava um reajuste aí para R$ 1.006,
mas acabou o que o presidente sancionou aí, os R$ 998 do salário mínimo. O que eu particularmente, Carol, estou esperando é para ver o que o presidente vai fazer em relação ao ajuste do salário se ele vai se manifestar de alguma forma em relação ao ajuste do salário do pessoal do Supremo, que sancionado pelo Michel Temer, que já está tudo certinho lá. Vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro vai tomar alguma atitude em relação a isso. Verdade, viu, Manuel? São cenas dos próximos capítulos que veremos. Aliás, por falar em próximos capítulos, o nosso presidente, mais novo presidente, tem até sexta-feira para sancionar ou vetar incentivos fiscais aí relacionados à Sudam e à Sudene. Existe uma preocupação aí da bancada amazonense, né, e das indústrias do Polo Industrial de Manaus em relação a esse assunto, porque pode mexer e muito com a questão das empresas, das indústrias instaladas aqui, né? É uma expectativa que ocorre, na verdade, não apenas nessa área em relação à Zona Franca, mas também em todo o aspecto econômico, porque os economistas que acompanham a equipe econômica do Jair Bolsonaro sabem mais ou menos qual que é a intenção desse grupo econômico, mas as coisas começam a ser colocadas na prática agora. E com o pouco crescimento econômico que ocorreu em 2018, o governo vai ter sim que fazer cortes, e parte desses cortes deverão ser nos incentivos concedidos. Para que as pessoas entendam, a Sudam e a Sudene são áreas que recebem incentivos fiscais do governo federal, assim como a Zona Franca dá incentivos estaduais para as empresas que estão instaladas no Polo Industrial de Manaus, e a gente tem o ICMS como sendo um tributo estadual para as pessoas entenderem. Já a Sudam e a Sudene concedem incentivos fiscais na área federal. O imposto de renda, por exemplo, é um desses incentivos. Existe corte no total do imposto de renda que as empresas instaladas nesta área recebem. Acontece que durante a gestão de Michel Temer, ele estendeu esses incentivos para outras áreas do país, incluindo o Sudeste, e isso aumentou o corte, então, a arrecadação feita com os incentivos nesta área. E, inevitavelmente, isso pode afetar então todas as áreas, a Sudene, a Sudam, que engloba as empresas aqui da área norte do país, e a Sudeco também, com as empresas instaladas no Nordeste. Até sexta-feira, Jair Bolsonaro deve então decidir sobre isso. Essa decisão poderia ter sido tomada por Michel Temer, mas ele decidiu deixar para o presidente Bolsonaro agora. E a bancada do estado do Amazonas está preocupada em relação a isso. Há senadores, inclusive, já se posicionando, dizendo que estão com Bolsonaro, mas esperam que a gestão do novo presidente considere os incentivos para a Zona Franca de Manaus, considere o nosso modelo econômico, porque retirar esses incentivos das empresas instaladas na nossa região pode significar um impacto muito grande e talvez até a saída de muitas empresas do Polo Industrial de Manaus. Carol? É verdade. E incentivos que chegam do imposto de renda, que chegam aí no abatimento de 75%, é um bom valor. E como você falou, Emanuel, isso é o que nos coloca, na verdade, em posição privilegiada aí na lista de escolha, até em relação a estados mais desenvolvidos que o nosso. E é uma situação muito importante e delicada que será acompanhada, como você falou, que pode mexer inclusive na questão do apoio político, né? E isso nós vamos acompanhar de perto e claramente traremos aqui todas as informações para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, foi um prazer e a gente vai se ver aqui mais vezes agora. Feliz Ano Novo, né? Eu não tinha falado com você antes, então feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para você também, Carol. Feliz Ano Novo para todos que assistem o Manhã no Ar. Eu também não tinha ainda tido essa oportunidade e amanhã a gente se vê por aqui. Tá certo, então. Muito obrigada, até amanhã. Até. Daqui a pouco a gente fala de um caso revoltante. Um pai foi preso por ter espancado o filho, um bebê de apenas 9 meses de idade. Exatamente, o pai espancou a criança de apenas 9 meses de idade. A população se revoltou com a situação, fez a detenção, estavam agredindo o mesmo. E ainda encerra hoje o prazo para matrículas tanto na rede municipal quanto na rede estadual. A gente volta daqui a pouquinho, agora são 6 horas e 46 minutos.